É com muito prazer que a escola recebe aqui mais uma iniciativa do Jornal das Caldas, mais um ciclo de conferências que estamos a concretizar e a realizar. Saudar o Sr. Arquiteto de Salvador, o Sr. Vereador Hugo Oliveira, Francisco Gomes, o autor do livro, o Sr. António José Vilela. Saudar também a Livraria Bertrand, que está aqui connosco também a edição, o livro, Segredos da Mistura Portuguesa. Sejam muito bem-vindos. Espero que tenham gostado do nosso simplificado de Alcandrim, que a Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste procura sempre, no fundo, também colocar os nossos alunos em prática nestes momentos. Desejo a todos uma boa sessão de informação sobre os segredos da maçonaria portuguesa. Muito obrigado. Agora passar a palavra ao Sr. Vereador Hugo Oliveira, Presidente Municipal da Escola da Vinha. Muito boa tarde. Começo por cumprimentar o Sr. Jornalista José Vilela, o Sr. Diretor da Escola, os senhores e os senhores, eu, em nome do município das Caldas, quero, em primeiro lugar, saudar novamente, já o fiz na primeira sessão que houve conferências, tive a oportunidade de estar presente e agradeço esse convite, tanto nesse dia como hoje, mas só me dá a dizer que, repito, hoje é sempre muito agradável através do jornal local, se preocupa com uma série de matérias como esta, como as outras que são abordadas, num formato de conferência, trazer muita gente na organização para fazer discussões abertas e podemos falar sobre diversos assuntos. E, naturalmente, o município das Caldas tem muito gosto em estar presente e perceber esta dinâmica no município das Caldas. Depois, eu disse ao Sr. Arquiteto, permitam-me mais informalidade, mas disse ao Sr. Arquiteto, quando me convidou para aqui estar hoje, que era uma matéria que eu teria alguma dificuldade no desconhecimento da área, de falar sobre o mesmo. Cabe a mim fazer esta abertura, sem que com isso eu consiga falar, é quase como falar do desconhecido, mas atrevo-me a dar duas ou três palavras, duas ou três dicas, e também para que também possa provocar um bocadinho e ouvir, seria mais acima de tudo, era também perceber, ouvir, e penso que essa é a intenção como estas, mas eu diria o seguinte, eu sempre tive alguma curiosidade em perceber o que é isto da sociedade secreta. Ao longo da vida, sempre ouvi falar em sociedades secretas, tive alguma curiosidade, sempre tive alguma coisa sobre isso, mas tive a oportunidade de saber da apresentação do livro, não confesso que ainda não li, para mim, li o livro ainda, e portanto faço já aqui uma provocação que eu não li o livro, para perguntar, terá a oportunidade de dizer, mas se o livro se trata de ficção, se trata de alguma realidade concreta, se há alguma realidade a aumentar, se é, não sei. Tenho que fazer esta provocação para tentar perceber o que é que temos no livro, como digo que não tive a oportunidade de ler. E por outro lado, dizer também que, por aquilo que sei, nos Caldas há alguma tradição nesta matéria. Ainda há pouco eu estava no atendimento com uma reunião na Câmara e houve uma pessoa que sabia que eu vinha para aqui, aliás, como viu no jornal, e disseram: agora há aqui um dado engraçado que pode transmitir. E, portanto, transmite aquilo daqui de transmissão daquilo que foi a transmissão daquilo que eu transmiti. Mas talvez existem alguns símbolos, ao que sei, sónicos e alguns espaços. E ele falou na farmácia Freitas, no teto da farmácia Freitas, não conheço a farmácia, nunca olhei para esse pormenor, mas que há esses símbolos no teto da farmácia. Não sei se sabem, mas foi isso que ele me transmitiu há pouco,
e eu achei engraçado partir aqui aquilo que me transmitiu. Mas pronto, para dizer o seguinte, a questão das cidades secretas, a própria poesia, e alguma curiosidade atravessaram ao longo daquilo que foram os diversos séculos, também diferentes períodos de mais aproximação daquilo que era, não sei se a expressão é mais correta, daquilo que era a realidade e o conhecimento público, ou até algum distanciamento e alguma perseguição noutros tempos, porque se consegue consultar na internet, se consegue, acho que consultar de forma errada, mas por aquilo que eu quis tentar perceber antes aqui de hoje e não dizer grandes disparates, posso fazer alguma investigação referente àquilo que é consultado na internet. Mas, como eu estava a dizer, houve períodos que houve ser mais difíceis, outros menos difíceis, mas essencialmente houve sempre uma procura, aquilo que leio, uma procura de ter uma sociedade, a expressão penso que é esta, aquilo que eu li, justa e perfeita. Até tive aqui a oportunidade de escrever para não enganar o que estava a dizer. E, portanto, aquilo que me apraz dizer, para além das provocações que fiz, é de que é uma matéria que eu gostava de ouvir, de perceber, nada melhor do que ouvir aqui algum debate e aprofundar aqui de forma que me parece que está a ser feita, e por isso vou alongar na minha intervenção para dar as boas-vindas e fazer estas pequenas notas sobre esta matéria particular. Portanto, mais uma vez, obrigado pelo convite e espero da melhor forma que possa também perceber aqui alguma coisa sobre este. Muito obrigado, Sr. Vereador. Bom dia também. Agradeço as simpáticas palavras relativamente a esta iniciativa e a outras que temos feito e também à instituição jornal que representamos. Eu, em nome da Causa Editora e do Jornal das Calvas, gostaria para já de dar as boas-vindas a esta sessão a todos vós. Gostaria de agradecer especialmente ao convidado que se juntou para outras Calvas, onde já não vinha há muito tempo, para vir falarmos de um conteúdo, de um livro que certamente será muito interessante de ler. António José Vilela é jornalista, essencialmente do ponto de vista profissional, trabalha na revista Sábado, mas também é docente universitário, está na Universidade Técnica de Lisboa, julgo, e leciona os cursos de comunicação social, de uma forma genérica, para apanhar a sua atividade académica. Também estava a fazer o doutoramento, como disse há pouco. É autor de outros livros. Eu vou dar aqui os 3 títulos que tenho aqui registados: Viver e Morrer a nome das FP 25 de Abril, editado em 2005, Segredos e Corrupção, o negócio das armas em Portugal em 2009, e ainda A Conspiração do Opus Dei, já de 2011, e agora temos o livro da Esfera dos Livros, editora, a quem também aproveito para agradecer a colaboração que teve connosco, enquanto Jornal das Caldas, para trazer cá o autor e podermos fazer um evento com um tema pelo menos polémico, vamos chamar-lhe assim, e que suscita sempre muita curiosidade. E agradeci também à editora do livro e gostaria também de dizer que li muita coisa esta semana sobre o assunto, para me preparar para este evento em especial. Daqui a pouco não terei uma outra pergunta para fazer, mas nós teremos que olhar, julgo eu, para o autor do livro como alguém que há 10 anos que investiga o assunto, há quase outros tantos que escrevem sobre o assunto, que tem tido alguns artigos que eu sei que têm dado alguma polémica, ou pelo menos vendido mais revistas, quando é tema de capa. Isso é um facto. E que certamente aqui nos trará este tema de uma forma particular,
Não sei se é o tema que os maçons, e nem sei se é a perspectiva ou a visão que os maçons têm sobre o assunto, mas certamente que será uma visão legítima, eventualmente alguns pontos de polémica, mas certamente nos poderá desvendar aqui alguns dos mistérios da maçonaria e, em particular, eu não sei se é secreta, de facto, é que, como o vereador há pouco disse, que eu encontrei tanta informação sobre o assunto que a palavra secretismo começou a ser difícil para mim de encaixar. Mas é evidente que é assim que o comum cidadão olha para este tema, com algum segredo, algum submundo quase que pudesse existir, mas que, no fundo, muitas vezes está entre nós, está na nossa sociedade, alguns dos nossos vizinhos, provavelmente. Certamente que haverá muitos políticos e muitos outros cidadãos das ciências, das artes, que são maçons. Eu vi inúmeros casos de maçons assumidos que têm tido um papel extremamente relevante na história da humanidade. Enfim, há aqui muitas perspectivas sobre o assunto e certamente que este livro trará também alguma luz, que é uma palavra que é muito utilizada pelas nações, alguma luz sobre o assunto. E, agradecendo mais uma vez a vossa presença, iria passar desde já a palavra ao nosso convidado, Dom José, a quem mais uma vez agradeço a presença, e à editora Esfera dos Livros. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Antes de iniciar, portanto, esta palestra, tínhamos aqui colocado logo ao início 3 interrogações lançadas mesmo nesta mesa. Ficção ou realidade, tanta informação, mas é secreta, não é? Submundo. Aqui 3 interrogações que podíamos lançar para começar esta nossa conversa. Mas não nos visto já com uma provocaçãozinha que andei a pesquisar no Facebook do Dom José Vilela. Os Facebooks têm formulários abertos por isso mesmo. E dizia, um desabafo, e passa a expressão, anda um gajo a investigar durante anos e veio um livro com receitas de bacalhau e leva-nos o primeiro lugar do top. Ou seja, o livro estava, o segredo da maçonaria portuguesa estava no top, veio um livro e o bacalhau. O que é que sente nesta situação? Mas fala de reino no bacalhau, é a coisa importante no mundo. O que me está aqui a fazer é o que normalmente faço aos políticos neste momento quando estou a fazer perfis. Vou primeiro ao Facebook e vou ver um conjunto de desabafos que os políticos fazem no Facebook e depois uso-os para, de alguma forma, mostrar também quem é esta face verdadeira dos políticos. Eu tive um desabafo, uma brincadeira apenas. É evidente que o livro é muito interessante sobre o bacalhau. Era apenas um desabafo que me surpreendeu. De repente o livro apareceu, ficou em primeiro lugar e ultrapassou os segredos da maçonaria. Mas eu também não contava que o livro Segredos da Maçonaria Portuguesa chegasse ao primeiro lugar. É evidente que eu, sendo jornalista e escrevendo sobre estes temas, algumas vezes sobre estes temas, mas também sobre muitos outros, tem alguma polémica pelo meio, tive a percepção durante estes últimos anos, desde que escrevi no Independente, até no Euronotícias e também na revista Sábado, que realmente o tema cativava os leitores. Ou seja, cativava no sentido não tanto do que eram os rituais maçónicos, do que era toda a tradição maçónica em Portugal, mas também cativava sobretudo quase o segredo de pertença. Ou seja, o segredo de pertença é sempre aquela história que cativa os leitores, quem é e quem não é da maçonaria. Eu estou nas Caldas da Rainha, estou num sítio que tem, no sítio do país, tem uma tradição maçónica muito grande, não é preciso cá estar para tentar perceber isso. Mas quando eu parti para este livro, eu parti com um determinado intuito. Há 2 tipos de livros escritos sobre a maçonaria. Normalmente, 2 grandes padrões de livros sobre a maçonaria. A história da maçonaria, todas as coisas boas que a maçonaria fez por Portugal e pelo mundo, mas sobretudo em Portugal, isso escritos por gente que é da maçonaria. Ou seja, gente que está, ou que esteve na maçonaria, que tem uma relação com a maçonaria. Sobretudo com as 2 grandes correntes maçónicas em Portugal, com a Grande Loja Legal e com a Grande Ordem Militar.
E há outro género de livros. Livros de gente que pertenceu ou que esteve na maçonaria e que por alguma razão saiu melindrado, chocado, chateado, agastado, o que lhe queiram chamar. E esse género de livros são livros que têm sido publicados em França, e não só. Eu fui maçom e agora estou aqui a contar todos os traumas que passei enquanto fui maçom. E eu quis fazer um livro diferente, ou seja, este livro tem uma declaração de interesse logo no início que diz que eu não fui maçom, eu não sou maçom, eu nunca fui convidado para entrar na maçonaria, mas também não tenho nada contra a maçonaria nem contra os maçons. O que eu quis tentar perceber ao longo dos anos era um conjunto de coisas que estão dentro da maçonaria e que as pessoas que não pertencem à maçonaria desconhecem. Quando se fala que a maçonaria não tem segredos, que se vai à net e que se consegue encontrar 50 mil coisas sobre a maçonaria, eu diria que a maçonaria não é uma organização secreta, não é? No sentido daquilo que é verdadeiramente uma organização secreta. Agora, a maçonaria tem segredos. Não nos vamos estar aqui a seguir a dizer que não tem. Tem realmente segredos. Nós vamos à net e não conseguimos ver, por exemplo, sei lá, a organização da grande dieta do GOL, ou seja, a orgânica da grande dieta, ou seja, o regulamento da grande dieta. Não conseguimos ver, por exemplo, o regulamento do mal maçónico, do GOL. Não conseguimos ver, por exemplo, sei lá, as expulsões, que são, não conseguimos ver os livros negros do GOL, não conseguimos ver as atas da grande dieta, não conseguimos ver uma série de documentos que os maçons dizem que é legítimo que não se consiga ver, porque se calhar também não consigo ver as atas do Conselho de Ministros ou outra coisa qualquer de uma grande empresa. Agora, há realmente aí um conjunto de segredos no sentido de que não são conhecidos pela generalidade das pessoas que realmente eu achei que era interessante. Ou seja, eu nisto não tenho nada contra os maçons. Agora, eu quero legitimamente, enquanto jornalista, se eu quiser, tentar perceber o que é a maçonaria por dentro. Não naquilo que é a maçonaria em termos históricos, ou seja, naquilo que é a intervenção dos maçons durante o Estado Novo, durante a Revolução Francesa, com a herança da Revolução Francesa e por aí fora. Aí há um conjunto de livros escritos por maçons, na maior parte deles até historiadores, não é? Que são suficientemente elucidativos sobre o que é a maçonaria. O que eu tentei fazer foi explicar um bocadinho como é que a maçonaria se organiza, não é? E realmente revelar também algumas histórias curiosas que não entram nos livros da maçonaria, ou pelo menos não entram nos livros atuais da maçonaria. Daqui a uns anos, daqui a uns 60 ou 70 anos, algumas das histórias que se passam dentro das lojas maçónicas, não é? Entrem em livros. Segundo pressuposto. Quando eu parti para escrever um livro destes, e agora respondendo à pergunta do Sr. Vereador, ou pelo menos à interrogação do Sr. Vereador, que era se isto é uma obra de ficção, se é ou se é uma investigação não ficção. E evidente que é não ficção. Não ficção porquê? Quando eu parti para este livro, eu parti com uma ideia que era os testemunhos, aquilo a que se chama as fontes orais, que muitas vezes são usadas nas investigações, até nas investigações históricas, não é? Eu não as quis aqui, propositadamente. Porquê? Porque haveria interpretações de determinadas situações que se passavam dentro das lojas, dentro dos templos, desinteligências, brigas e por aí fora, que poderiam inquinar tudo isto. Ou seja, se eu falasse com A, diria uma coisa, se eu falasse com B, diria outra. E o que é que eu fiz? Eu fui buscar aquilo que se chamam, até na investigação histórica, as fontes primárias, os documentos. Ou seja, o que está neste livro tem uma base documental no fim, que é apenas uma curta base documental, mas a investigação está sempre em fontes primárias, em documentos primários, em documentos das maçonarias, das duas principais maçonarias. E é a partir daí que é desenvolvido o livro. Aliás, o problema foi selecionar os documentos, porque realmente eu consegui uma série de documentos, consegui uma série de informação, é evidente, junto de fontes a contactar com os documentos. Eu não entrei dentro do Grande Oriente Lusitano, aliás, só conheço o museu do Grande Oriente Lusitano, um pouco mais do que isso, mas tentei, através de documentos, até descrever o interior, com
ter um erro ou outro, uma confusão ou outra, algo do género, mas penso que estará ali muito certo, sobretudo em determinados períodos históricos. A ideia era não errar muito no mundo deste, ou seja, não abrir o flanco e também dizer às pessoas, e sobretudo aos maçons, que eu nem sequer defendo regimes de incompatibilidades, como hoje em dia se fala muito na praça pública, dizendo que os maçons têm que revelar a sua pertença. São maçons, então, se forem juízes ou espiões ou não sei o quê, não sei o que mais, têm que revelar que são maçons. Eu não defendo isso sequer. E já disse isso em 2 ou 3 ocasiões. As pessoas acham isso muito estranho que eu não defenda isso, tendo em conta que eu revelo aqui dezenas e centenas de nomes de maçons. Eu não defendo isso. O que eu defendo é a legitimidade de um jornalista, se quiser, poder investigar a maçonaria no sentido de a revelar. E esse é o meu princípio de legitimidade neste livro. Se os maçons querem revelar que são maçons ou não querem revelar que são maçons, isso é um problema deles ou uma prerrogativa deles. Agora, o que eu defendo é esta possibilidade de fazer isto. Também já me disseram, você podia incluir no livro alguns dos grandes feitos da maçonaria em Portugal. Mas, para quê? Há uma série de livros onde isso está, desde os livros de Oliveira Marques, aos livros que foram publicados todos agora sobre a Revolução de 1910, foram não sei quantos livros editados por maçons, quase sempre por maçons, legitimamente por maçons. Agora, o que eu não quero é que o livro seja visto como uma deriva, de alguma forma, de tentar identificar quem é quem e perseguir quem é quem, mas apenas dizer às pessoas, ou seja, aos leitores, aos portugueses neste caso, que é um centrado em Portugal, ou seja, isto não vai para outro sítio qualquer, dizer às pessoas que existe esta realidade, que a maçonaria também é isto. Ou seja, a maçonaria não, que os maçons também são isto. Também há brigas dentro das lojas, também há brigas extremamente mundanas dentro das lojas, há desinteligências tremendas, há factos curiosos, há lojas que abatem colunas, fecham, há lojas que erem colunas. E depois o livro, que eu hesitei em escrever, até porque tenho muitas das coisas que estão aqui, tenho por base determinados artigos que eu tenho escrito ao longo dos anos, que eu os desenvolvi de uma forma que não os posso desenvolver, por exemplo, na imprensa. Ou seja, a imprensa é muito mais limitada. Ou seja, a história tem que ser muito mais limitada. E o que eu tentei fazer aqui é arranjar quase uma lógica de contar esta história, que de repente as pessoas acharam que deviam comprar este livro, porque aconteceram também algumas situações extremamente mediatizadas no último ano e meio, que sobretudo juntaram uma loja, a loja Mozart, sobre a qual eu escrevi 3 anos antes. A loja Mozart tem um conjunto de figuras da sociedade portuguesa. E a partir desse momento, houve, acho eu, da parte da sociedade, ou da parte dos portugueses, alguma mais atenção para isto, para tentar perceber o que é isto. E o que eu tentei foi contar esta história, com buracos, com deficiências, com problemas e por aí fora, mas contar esta história sempre em bases documentais. Bom, da organização e do segredo, não é? É evidente que os próprios cultivam o segredo. Mas cultivam o segredo. E dizer que a maçonaria não tem segredos, cultivam realmente o segredo. Ou seja, eu consegui constatar, ao longo do tempo que ia escrevendo sobre a maçonaria, que se adotavam internamente nas maçonarias um conjunto de como é que eu devo chamar? Alguns cuidados acrescidos na forma como se controlavam, ao fim e ao cabo, esse segredo. Esses segredos, esse conjunto de segredos. Colocando programas das eleições apenas em sites na net em que se consegue entrar com uma palavra-chave, tendo reuniões na grande dieta em que se nomeiam comissões para ver quem são as pessoas que colocam os segredos cá fora, detectar-os e filtrar-os, ou seja, tudo isso, ou seja, a maçonaria existe essa divulgação. Podemos dizer que é uma resistência legítima, não quer trazer cá para fora uma série de coisas, não quer trazer cá para fora a sua própria orgânica, no sentido de quem são as pessoas que estão em que local, em que órgãos da maçonaria. Agora, a maçonaria vive ainda hoje em Portugal do segredo para o segredo.
vive muito este segredo. E o facto de viver esse segredo leva a que também um conjunto de pessoas que não são da maçonaria e que acabam por ter um ódio tremendo à maçonaria. Ou seja, eu já me deparei com pessoas, inclusive jornalistas, colegas jornalistas, a fazerem perguntas extremamente dizendo que os maçons são o diabo à face da terra. E não é essa a percepção que eu tenho. Aliás, eu tenho amigos maçons. Agora, a percepção que eu tenho é que esse segredo, esse cultivar do segredo, hoje em dia, em democracia, funciona, se calhar agrega os maçons internamente, mas para fora leva-os a que eles se tornem quase muito mal vistos por um conjunto de pessoas. Podemos dizer, mas haverá sempre um conjunto de pessoas que irá ver os maçons como umas entidades estranhas, diabólicas, que atuam nos bastidores, que tentam o lobby, promover os irmãos, não sei o que, por aí fora. Haverá sempre gente que faça isso, não é? Agora, este segredo que é cultivado internamente, eu acho que se vira muito contra os maçons, mas eu sou um observador de fora, não é? Acho que se vira muito contra os maçons. Eu, no meio deste livro, enquanto estava a escrever este livro, eu escrevi um livro sobre Salazar e o Opus Dei. A conspiração do Opus Dei. Que era a PIDE, era uma visão que a PIDE tinha sobre a implementação, sobre a chegada do Opus a Portugal, que chega através de Coimbra, das universidades e por aí fora. E que, uma vez fui à Capitulton para consultar documentos, eu saí documentos sobre a maçonaria e encontrei documentos sobre o Opus. E fiquei lá quase um mês a consultar os documentos sobre o Opus e por aí fora e escrevi um livro pelo meio. Escrevendo com o autor, e essa é uma história curiosa, que eu entrevistei inicialmente para a Sábado, que eu conhecia já há alguns anos, quando escrevemos coisas sobre a Igreja Católica, e que o convidei para participar depois no livro. Aliás, para escrever o livro. A editora pediu-me para escrever o livro, eu disse que não estava a fazer este, não podia e por aí fora. Portanto, tentei que essa outra pessoa escrevesse o livro. Essa outra pessoa disse que não escrevia comigo e por aí fora. Esta história já é muito longa, mas vão perceber porquê. A meio disto, quando eu comecei a escrever o livro com essa pessoa, descobri que essa outra pessoa que estava a escrever o livro, Pedro Ramos Brandão, era da maçonaria. E eu não sabia que ele era da maçonaria. Supus, numa determinada fase, que ele fosse da maçonaria. E nós escrevemos um livro sobre o Opus e sobre Salazar. Ele nunca me disse que era da maçonaria. Ou seja, era quase, vão-me perdoar, eu estar aqui a parabenizar a situação, é quase como se alguém da direção do Sporting estiver a escrever um livro sobre o Benfica. Naquilo que é o pressuposto formal do que é o Opus e do que é a maçonaria e todas as histórias que envolvem no meio disto tudo. E eu também nunca lhe disse nada, sabia que ele era da maçonaria, e ele também nunca me disse nada até hoje. E o facto de ter escrito este livro sobre o Opus e depois de escrever este livro sobre a maçonaria, houve algumas coisas, sobretudo na net, que era, primeiro diziam que eu era da maçonaria por ter escrito um livro sobre o Opus. E depois passaram a dizer que eu era de uma maçonaria, da grande loja legal, e queria destruir o Grande Oriente Lusitano. E depois passaram a dizer que eu era do Grande Oriente Lusitano e queria destruir a grande loja legal. E o que eu digo sempre às pessoas é que eu sou jornalista. E sendo jornalista, e você, em princípio, a comunicação social não fica extinta em Portugal, como parece, não é? Ou como dá a sensação que poderá acontecer, eu vou ser jornalista até ao fim e vou escrever este género de livros. Aliás, vou escrever outro igualmente polémico, que não posso dizer aqui assim do que é, mas o que eu tentei foi reescrever um conjunto de histórias, conciliar aquilo que é uma linguagem quase restrita aos maçons, não é? Ou seja, os rituais e esse género de coisas que têm a maçonaria são extremamente difíceis de explicar para um leitor comum. Eu tive que abreviá-los, eu tive que aceder a um conjunto de documentações sobre os rituais, sobre esse género de coisas, e tentar de alguma forma integrá-los aqui também um bocadinho, para que se perceba um bocadinho este ritual e este ritual, a forma como ele agrega as pessoas que estão dentro da maçonaria. E foi fundamentalmente isso que eu fiz. Não tenho aqui grandes novidades para vos dar, espero que o livro seja verdade, apesar de tudo. E tentei realmente
documentar a sério sobre isto. Agora, eu não sou um estudioso da maçonaria. Eu não quero sequer saber o que é a maçonaria nas suas genes, no sentido dos rituais todos que são feitos, o ritual de aprendiz, de companheiro, os altos graus, tudo isso. Não é esse o meu objetivo com este livro. O meu objetivo é apenas contar histórias. Mais nada. E pronto. Agora, na descrição deste livro, como teu bocado brutal da maçonaria, escancarar as questões do secreto universo da Irmandade, como descoberto os rituais dos maçons, as eras internas do poder, foi assim um bocado brutal contigo para a Gilmar? Não, acho que não. Acho que a maçonaria tem muitos mais segredos, mas só muito pouco do que aqui está. Eu acho que ainda falta muita coisa. Eu acho que não é um pecado. Não é? Eu acho que são apenas histórias da maçonaria e devem ser encaradas como isso. Acho que a maçonaria também não gosta muito, sobretudo a maçonaria de origem francesa, que se fala muito em pecados, aliás. Mas eu acho que não é isso. Eu acho que é um livro que revela um conjunto de coisas. É evidente que existirão maçons que não ficarão muito contentes com isto, não ficarão muito contentes com a divulgação dos nomes, não ficarão muito contentes com a divulgação de determinadas histórias, acharão que as histórias poderiam ser mais completas, acharão que o livro poderia ser mais abrangente. Qualquer livro é uma seleção de informação, ou seja, qualquer coisa que nós façamos, até em termos históricos, é uma seleção de informação. É uma seleção, é a minha seleção de informação. Porquê tem este conceito na Sociedade contra os Maçons? O Dr. diz que nem é a favor nem é contra. Porquê que a sociedade tem este conceito? Eu não sei. Eu sei que no Estado Novo, a maçonaria em Portugal, durante o Estado Novo, espero não estar a fazer não foi tão perseguida como, por exemplo, aconteceu no franquismo em Espanha. Eu penso que isso é óbvio até das leituras que se fazem dos próprios livros dos maçons, dos mais importantes maçons. Agora, o que eu acho é que existe na sociedade portuguesa, isso é óbvio, não é? Um princípio, se calhar, porque não conhecem, porque não é divulgado, porque de alguma forma não há uma abertura também da maçonaria para a sociedade, ou seja, a maçonaria que se calhar de alguma forma poderia ter tentado, a seguir em 1974 ou 75, poderia ter tentado abrir-se mais à sociedade. Eu acho que o facto de não ter acontecido essa abertura leva também que na sociedade haja quase a tentativa de encontrar um bode expiatório para um conjunto de problemas. Ou seja, o que acontece naquilo que se chama a teoria da conspiração é, quando nós não percebemos muito bem o que é que está a acontecer, nós encontramos alguém em quem canalizar determinados pressupostos, determinados conceitos. Eu acho que a maçonaria está a viver isso também. Mas a maçonaria está bastante bem implementada em Portugal, não é? O que eu vejo, tem dezenas e dezenas de lojas, está a crescer, há até relatos que são usados pelo próprio Grande Oriente Lusitano, dizer que temos tantos maçons como em 1910, não é? A maçonaria estava, pelo menos em 2010, é reconhecido num dos documentos internos que a maçonaria tem neste momento tantos elementos como teria em 1910. Não sei se no bolo, não sei se o número é correto, sei que é uma constatação interna do Grande Oriente Lusitano. Agora, a maçonaria privilegiando todo esse segredo, depois acaba também por viver isto, não é? Viver um conjunto de forças da sociedade, um conjunto de pessoas hoje em dia que se vê muito através do Facebook, que é um espaço muito interessante de intervenção, mas também um espaço de loucura absoluta, em que se canaliza esse ódio para os maçons ou para uma boa parte dos maçons. Não? Há muitos maçons que, inclusivamente, depois do escândalo da Loja Mozart, revelaram publicamente e assumiram vários artigos que escreveram através em jornais e revistas que eram maçons. Agora, por exemplo, o Ricardo Sá Fernandes, por exemplo, o advogado Ricardo Sá Fernandes, escreveu um artigo muito eloquente, acho que no Público, dizendo que era maçom e porque é que era maçom, que não tinha nada com nada daquilo que à partida estaria a acontecer. Não é? Quando acontece um escândalo,
e um escândalo que mexe, que toca em maçons ou que tem uma intervenção de maçons, é evidente que isso depois tem um efeito mediatizado muito grande, não é? Ou seja, aí a comunicação vai atrás, mas poderiam ser maçons ou poderiam ser gente do Opus, ou jesuítas, ou o que quer que seja, não é? Agora... Assim é legítimo que as pessoas se possam questionar sobre se a maçonaria é um poder perverso ou benéfico. Eu não sei se é legítimo, eu sei que há pessoas que se questionam, não é? E a partir do momento em que há pessoas que se questionam, alguma coisa tem de ser feita. Ou seja, eu não sei se é legítimo que isso aconteça. Eu constato que isso aconteça. Eu constato que existem um conjunto de pessoas que realmente corporizam nos maçons um conjunto de problemas, um conjunto de situações de obscuridade e por aí fora. Agora, eu não sei se isso é legítimo que aconteça. Eu sei que isso acontece, não é? E se calhar, não é? A maçonaria devia fazer alguma coisa, não é? A maçonaria, neste momento, adotou até uma situação bastante curiosa. Bom, se calhar é tradicional, porque é só o grão-mestre que fala. O que eu percebo em termos daquilo que se chama a gestão de crise, ou seja, que se chama concentrar numa pessoa apenas um interlocutor para falar para o exterior. Erra-se menos, a não ser que o interlocutor seja muito mau e erra-se tudo. Mas, quando acontece isso, limita-se também um conjunto de coisas. Nós estamos a ver até notícias de vários maçons que se queixam de delito da opinião interna. Dizer assim, mas eu falei, eu disse uma coisa e agora veio uma sanção, ou fui suspenso durante um ano, ou aconteceu-me isto, ou aconteceu-me aquilo. Ou seja, a maçonaria, ou seja, esta aura que até, de alguma forma, limita os próprios maçons, não é? Não contribui para uma grande imagem da maçonaria. Agora, a maçonaria poderá dizer, mas os membros da maçonaria são estes. Quando eu fui iniciado na maçonaria, eu já sabia que não posso falar, não posso dizer, não posso não sei o que, não sei o que mais. Agora, o facto de estatutos não quer dizer que não haja, ao fim e ao cabo, uma espécie de atentado à opinião, não é? Ou seja, nós, durante o Estado Novo, tínhamos leis muito interessantes, não é? Que eram leis, mas não era por causa disso que deixavam de alguma forma, eliminar ou obstaculizar um conjunto de direitos fundamentais das pessoas. Agora, só uma questão. Essa questão da suspensão, comportamento na escala de Isso é que eu citei, a sequência também com um artigo, um suplemento da maçonaria que o João Escala colocou no ano passado. E isto dá também, já agora, uma questão que é o reversal básico, que é para que serve a maçonaria. Eu sei que é a pergunta tão básica, se calhar não necessariamente o a principal pessoa, ou a pessoa mais indicada para responder, mas no meio desta investigação, das investigações que já fez, também se deve ser questionado sobre isso. Deve ser questionado sobre o que é e para que é que serve a maçonaria. Eu acho que isso é uma resposta que tem que ser dada pelos maçons, às pessoas, à sociedade em geral. Por acaso, parece estranho, mas eu nunca me questionei sobre isso. Ou seja, na fase em que se tem estado a ver as coisas da maçonaria, eu questiono-me sobre a forma de aceder à informação da maçonaria. Ou seja, quando estamos a fazer uma investigação sobre um determinado tema, quer seja a maçonaria, quer seja a ZP25, quer seja as compras de armas em Portugal, ou outra coisa qualquer que eu estou a fazer agora, ou que tenho feito até na revista Sábado, não é? Porque eu normalmente trato estas coisas, não é? Eu questiono-me, sobretudo, em encontrar informação para, a partir daí, contar histórias aos leitores. Ou seja, de alguma forma, encontrar informação e, a partir dessa pesquisa da informação, detectar quais são os buracos da informação e de que forma é que eu consigo encontrar legitimamente informação para que a história seja melhor contada aos leitores. Não é? Tendo um princípio básico, que é um jornalista conta histórias num jornal e numa revista, e as histórias, a maior parte, são histórias em evolução. Ou seja, não são histórias terminadas. Não é? A ideia que se tem, quando se faz uma investigação para um jornal ou para uma revista, que a história está terminada, é uma ideia errada. Não é? Ou seja, quando os jornalistas que escreveram sobre o caso Watergate quiserem cair um presidente norte-americano, eles vão escrever um artigo.
eles escreveram 172 artigos, não é? Ao longo de 2 anos. Não é? E essa pesquisa, muitas vezes, nós não colocamos esse pressuposto de eles são maus, eles são bons, para que é que eles servem, o que é que eles interessam e por aí fora. Ou seja, e sobretudo numa revista, num jornal, que contamos histórias parcelares, nós concentramos-nos naquela história. Aquela história, naquela loja que ocorreu entre aquele e aquele, aquela história que aconteceu naquele ato eleitoral, aquele grupo de pessoas que eu não suspeitava e que de alguma forma eles vinham saber que são maçons, não é? E de forma a que eu consigo contar esta história factualmente, mas contá-la, por exemplo, a leitores de uma revista. Porque depois nós temos uma coisa que muitos jornalistas não gostam de assumir, que é que os órgãos de informação têm públicos-alvo, não é? Correio da Manhã tem um público-alvo, não é? O público tem um público-alvo, uma revista, como a Sábado, tem um público-alvo, não é? Ou seja, nós tentamos perceber, muitas vezes, o que é que os leitores não sabem contando-lhe a história. E nessa junção entre aquilo que é os termos da maçonaria e aquilo que são as dinâmicas da maçonaria, que se calhar uma história contada de uma forma simples para um maçom dizer, não, já sei isto tudo, não é? Já sei que o templo abate colunas, que isto está não sei onde, que há uma estrela flamejante não sei onde, que há uma espada, que há não sei o quê, e por aí fora. Os leitores comuns, na maior parte das vezes, não sabem, não é? E é da junção, de casar essas duas coisas, algumas coisas que são polémicas e algumas coisas que são história interna de uma organização, pode ser maçonaria, pode ser outra coisa qualquer, contando essa história de uma forma direta, elegível e factual, sem interpretações, ou seja, contando a história. Eu acho que é isso que, de alguma forma, concentra um jornalista num caso como este, não é? E eu vivi essa situação, por exemplo, com os serviços secretos, por exemplo, que eu andei a escrever durante anos e anos sobre os serviços secretos, não é? E vivi exatamente a mesma história. E numa determinada fase começaram a dizer, inclusive até o diretor do SIS, o ex-diretor do SIS, colocou um processo de divulgação de segredo de Estado, que eu comecei a divulgar determinadas coisas, não é? Foi coisa arquivada, naturalmente, que era absurdo, que era uma lógica de que o jornalista quer destruir a instituição, que o jornalista quer destruir os serviços de informações, que o jornalista quer destruir o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, que o jornalista quer destruir o poder, que o jornalista... Não é essa a lógica. A lógica é funcionar realmente como um contrapoder, não é? Como aquilo que é a base do jornalismo, que é ser um cão, não é? É mesmo realmente isso. De guarda, não é? Esta lógica de se dizer que se é um cão, que se é um cão de guarda, é realmente a lógica do jornalismo. Ou seja, cobrir conferências de imprensa tem muito pouco de jornalismo. E o futuro vai mostrar que as conferências de imprensa são anunciadas no Facebook, ou os comunicados, e não sei o quê, e o jornalismo não serve para isso. O jornalismo serve para outras coisas. Por exemplo, a investigação. Como, por exemplo, a tentativa de investigação. De esclarecer o público em geral sobre esse resultado da investigação. Deixa-me só dizer aqui algo sobre o teatro que foi mencionado, quanto às tais investigações. Nós, há cerca de um ano, enquanto Jornal das Caldas, lançamos o desafio de um maçom das Caldas da Rainha, completamente assumido, José Carlos Nogueira, que teve altíssimos cargos na maçonaria, aliás, isso é dito na nossa reportagem, é uma espécie de fundador da maçonaria regular em Portugal, também o trabalho do Francisco Gomes do Jornal das Caldas também abordou nesse sentido, e de facto houve aqui uma penalização por ter falado sem autorização do chefe máximo, que é o grão-mestre, não é? Que é o tal único que pode falar de acordo com as regras, como o nosso convidado disse. Há aqui algo que queria já um esclarecimento, ou pelo menos um comentário. Na investigação que eu fiz, há algo que se salienta muito e que me deixa um pouco perplexo, e não sei se isso é de facto um reflexo da nossa sociedade, de sermos muito característicos. Vamos por a questão assim para não induzir já numa resposta. Mas o que me apercebi foi que no mundo anglo-saxónico, em geral, ser maçom é algo de fantástico. É algo de assumido publicamente. Há muitos maçons que estão nos mais diversos órgãos políticos, de defensão, grandes empresas, etc., que se assumem como tal. E depois, no mundo
da América do Sul, não estamos já a falar da União Anglo-Saxónica, mas da América do Sul. Temos grandes figuras, como por exemplo Simão Bolívar, que é, e foi assumidamente maçom, e foi o libertador, como os venezuelanos sobretudo, mas não só, mas como colombianos, etc., o mencionam, e está por todas as praças, todas as chapetas que ele tem essa nomenclatura. Simão Bolívar, o libertador, foi maçom. A fundação dos Estados Unidos está associada aos maçons. A Constituição dos Estados Unidos foi feita por maçons. Há uma nota que é aquela do dólar, não é? Famosíssima, que tem lá um símbolo maçónico. A Revolução Francesa foi feita por maçons, essencialmente, mas não só, certamente, a tal da liberdade, fraternidade, igualdade. E depois, quando olhamos para a comunidade portuguesa, para a sociedade portuguesa, vemos aquilo que foi muito bem caracterizado há pouco com aquele secretismo, aquela vontade ou a tentação de esconder, de alguma forma não revelar, não permitir falar, etc. Porquê esta dualidade? Nós temos, pelo que eu percebi também, uma antiga estrutura maçónica que é o LOL, temos uma mais recente, não sei quantos anos terá, a grande loja a nível de Portugal, e temos uma comunidade que é a comunidade portuguesa, a comunidade lusófona. E, de facto, olhamos para o estrangeiro, temos aquele outro exemplo, muito abertos. No Brasil, uma abertura fantástica, há lutas para entrar na maçonaria, quase. Eu vi várias reportagens de jornalistas que mencionavam isso. É quase um orgulho na sociedade pertencer à maçonaria. E depois temos Portugal. Este livro debruça-se sobre Portugal, como o autor há pouco disse, muito bem, é sobre a maçonaria portuguesa. Mas permitir-me pedir um comentário sobre isso. Porquê esta dualidade? Seremos assim tão diferentes do resto do mundo? Porquê este comportamento? Não faço ideia, em 1980 e não sei quantos, quando se dá a grande cisão da maçonaria de Portugal, acho que é em 88, 86, não recordo exatamente, sou muito mal para datas, mas a cisão é uma cisão que resulta de incompatibilidades pessoais entre os maçons, porque existem realmente incompatibilidades muito fortes entre os maçons. Há muitas histórias de incompatibilidades, minudências, mas também de coisas muito graves. E um dos argumentos que é usado pelos maçons da maçonaria regular é que no LOL se discutia muito política, não é? Muito política. Há ali uma questão de influência política muito forte. O LOL tem uma tradição francesa, não é? Vem ali com um conjunto de coisas mal resolvidas durante o Estado Novo, de uma aproximação à grande loja da Inglaterra. Eu não sei exatamente qual é o problema, mas sei que mesmo a grande loja legal, não é? Que seria tradicionalmente herdeira daquilo que é a maçonaria anglo-saxónica, não é? A maçonaria anglo-saxónica, mesmo a grande loja legal, não sei se há esse. Não há esse espírito de abertura, não é? Não há esse espírito de abertura. E cada vez que acontece alguma coisa publicamente, que marca muito mediaticamente, a maçonaria retrai-se e fecha-se ainda mais, não é? Eu não tenho uma explicação para isso, pelo menos não tenho uma explicação razoável para isso. Não sei se isso tem. Há uma base histórica da história, do ADN, dos próprios maçons portugueses, de onde vem a influência. É evidente que no Brasil é completamente, ou é quase completamente escancarado, não é? Nos Estados Unidos e Inglaterra, a maçonaria é o poder, é a fundação, praticamente, não está ligada, mas também houve polémicas em Inglaterra, ou seja, com a questão dos juízes e a importância dos juízes à maçonaria, a história de se realmente se identificarem como maçons ou não. Eu não tenho uma explicação para isso. Eu acho que há apenas uma evidência. A maçonaria fecha-se sistematicamente.
E a maçonaria gosta, portuguesa, de controlar a informação. Ou seja, há dias vi no Canal 2 uma peça sobre a história da maçonaria, em que o jornalista que fazia a peça era maçom, não é? Ou seja, a produtora, toda a gente que estava envolvida naquilo, eram todos maçons, não é? E há um controle da informação que sai para o exterior, não é? Ou seja, se eu não for maçom e tentar aceder, por exemplo, a alguma coisa histórica que está nos arquivos do governo lusitano, não me deixam, mas, por exemplo, um historiador maçom pode consultar os documentos. Voltarão a dizer, é legítimo, ou seja, nós queremos controlar a informação. Eu concordo com isso. Agora, o que é um facto é que é um controle. Ou seja, na maçonaria portuguesa há penalizações, muitas penalizações, quem fala, quem divulga, quem de alguma forma diz algo mais do que não devia. Mas determinados comportamentos não são sancionados. E isso também é ou seja, determinados comportamentos, não só dentro das lojas, mas fora das lojas. A maçonaria não atua dos maçons. A maçonaria não atua, não é? Não atua em algumas circunstâncias. Eu não vou aqui falar de nomes, mas os nomes estão por aí. Não lhes acontece grande coisa depois de 44 recursos colocados sob a prescrição de determinados crimes. Não acontece, não é? Eu acho que a sociedade também vê isso um bocadinho como uma proteção, não é? E depois há aqui uma mistura entre esta proteção e esta influência que a maçonaria quer ter. Porque a maçonaria quer ter influência, não é? Poderão dizer, é uma influência para o bem, é uma influência para aprimorar o homem, o saber e por aí fora. Agora é uma influência, não é? É uma influência que numa determinada fase, não a maçonaria, porventura, mas um conjunto de maçons, que são os próprios escritos dos maçons internamente que dizem isso. Dizem, há infiltrações, há jogos de poder, há lobbies, há tentativas de influência, há coisas extraordinariamente curiosas, uma delas, por acaso, eu tenho estado a investigá-la, e que irei publicá-la na sábado, numa destas semanas, e que não está no livro, porque é uma história emblemática do que se passa também em termos de a manutenção, ou pelo menos encarar determinadas relações internas como uma manutenção de uma rede de influência que nos podemos servir dela para conseguir determinados fins. Os maçons puros dirão, não, nós recusamos isso. Sistematicamente, isso não é feito. Nós combatemos isso internamente. Há escritos que se diz isso. Mas também há escritos que se diz que há muita gente que não está por causa deste aperfeiçoamento do ser, deste esculpir a pedra, de transformar o tosco em alguma coisa bela e por aí fora. Tem muita gente por causa de outras coisas, não é? E isso é dito internamente pelos maçons, não sou eu que estou a dizer. Isso é dito nos documentos da maçonaria, não é? É isso que lá está. Quer dizer que uns podem dizer que a maçonaria não é um grupo de pressão, não é um lobby, mas outros fazem com que seja um corrente de influência deles. Sim. Ainda que a maçonaria, sobretudo o Grande Oriente Lusitano, muito Grande Oriente Lusitano, a seguir, por exemplo, este 25 de Abril, não é? Em algumas ocasiões, era óbvia, por exemplo, a tentativa, eu não digo de influência do poder, mas é óbvia, por exemplo, quando os maçons constatam, mas nós só temos 2 pessoas no governo, é uma chatice, e agora só ficámos com uma chatice ainda maior, ou quando vemos em escutas telefónicas de processos judiciais, um conjunto de expressões, um conjunto de desabafos, um conjunto de interpretações dos próprios maçons, nós percebemos que esse intuito está enraizado na maçonaria, está enraizado em muitos maçons. Permitam-me corrigir. E é óbvio, não é? Ou seja, quando o Manuel Pinheiro chama, diz que na loja maçónica tem um gabinete, não é? Com uma série de maçons do PS, não é? O que é que ele está a querer dizer? Está a querer dizer que realmente aquilo é um gabinete de influência, ou seja, aquilo é uma estrutura que ali está, não é? E que tem uma ligação e de alguma forma tem poder. Ou seja, isso que ele ali está. É evidente que o Abel Pinheiro é extremamente desbravado a falar, não é? Até pessoalmente. Agora, o Abel Pinheiro também não é uma figura qualquer. Já esteve nas 2 maçonarias, de um lado para o outro. E é um maçom com muitos anos de maçonaria, não é? Agora, há
há milhares de coisas destas dentro da maçonaria. Mas poderão dizer, não é em todas as organizações, os jornalistas, não há jornalistas que num dia estão num jornal e no outro dia estão a assessorar um político, não é? Não é? Isso é duvidoso em termos éticos. Trocou-se a carteira e pronto, já não se é jornalista e agora está-se com o político durante 2 anos, depois volta-se para a redação, depois volta-se a escrever, depois vai-se está-se com outro político. Agora sabemos que há notícias de 10 jornalistas, ex-jornalistas nos gabinetes ministeriais, até vice-presidente do Instituto de Inserção Social. Podemos questionar isso, se isso respeita a ética, se isso há em todas as profissões, não é? Há médicos que se esquecem não sei do que, não sei o que mais, dentro dos corpos dos doentes, há milhares de situações. Agora, na maçonaria também há, e a maçonaria, às vezes, deveria assumir isso também para fora, e não só internamente. Neste livro, o António Zé Vidal, como já escreveu, desvenda os segredos das 2 maiores correntes maçónicas portuguesas, o Grande Oriente Lusitano e a Loja Global de Portugal e a Loja Regular de Portugal, sobretudo a sua influência na sociedade e no mundo político nacional. Obviamente que não vamos aqui contar a história do livro, como nós, porque isso depois terá quem comprar ler e saber mais. De qualquer forma, na descrição que é feita, conta-se a história dos pedidos de valores maçónicos a Paulo Porta, dos convites também de Pedro Passos Coelho e Evangelho Seguro, por parte destas correntes maçónicas, a volta maçónica contra o gestor António Mexia, a decisão dos imorais, o episódio do mestre maçom que mudou de sexo, todos os pormenores da sessão em que Nuno Vasconcelos foi eleito venerável da loja Mozart. Na elaboração, no período de elaboração do livro, o Evangelho recebeu pressões. Após a publicação, houve reações, houve consequências? Não há pressões. Eu acho que isso é louvável. Por exemplo, quando escreve sobre maçonaria, normalmente eu adotava um critério que era um critério curioso, nessa altura, que era, eu tinha que confirmar se alguém era maçom ou não era maçom, eu ligava normalmente às pessoas, não é? Sobretudo políticos. Não é? Eu liguei uma vez ao Nuno Vasconcelos, ao administrador da Ongoing, ao dono da Ongoing, que assim se pode dizer, há cerca de 3 anos, e perguntei-lhe se ele era maçom e se pertencia à loja Mozart. E ele disse-me ao telefone, mas quer saber se eu sou da mercearia? E eu disse, não, da maçonaria. E ele disse-me, não, da mercearia. E eu disse, não, da maçonaria. E ele disse-me, investigue, meu caro. E quando eu consegui o documento que ele era venerável da loja Mozart, não é? Eu publiquei a história. Isto 2 anos antes de toda esta confusão com a loja Mozart. Também podemos dizer, bom, se não foi empolado, por aí fora. Agora, os maçons às vezes reagem sim, não é? Com brincadeira, não é? Não reagem, por exemplo, como há cerca de 3 meses eu fiz uma pergunta a um banqueiro de Portugal se ele tinha tido uma busca judicial a casa. E o banqueiro meteu escrito. E eu fui ter com ele pessoalmente. E eu fui ter com ele. Não sou o padre, ele não tem de se confessar a mim. Mas fui ter com ele pessoalmente e ele voltou nem tudo presencialmente. E eu investiguei a história melhor e publiquei a história esta semana. Fui ter com ele outra vez. E perguntei-lhe porque é que mentiu formalmente em relação a uma busca domiciliária, não é? E ele disse-me, não vou dizer exatamente o que é que ele me disse, mas eu publiquei a história esta semana dizendo que ele tinha mentido em relação a essa busca. Normalmente os nossos não mentem, são maçons. Eles dizem não comendo. Não comendo. Isso se calhar é louvável. E o banqueiro já agora, o Janel Richard, ele me busca por causa do processo não correto. Devo aprender a dar sempre as suas palavras que há alguns irmãos maçons nessa leitura que faz. Ou seja, aquela expressão que eu vi muitas vezes dita de serem homens livres e de bons costumes, em alguns casos os bons costumes não se aplicam. Esta é uma provocação. Então, iríamos aderir já a um período de
debate. Temos aqui já o Fidel para falar e depois, há pouco, meio está disponível para o efeito. Sugeria que se identificassem e que depois fossem diretos ao assunto. Está bem? Muito obrigado. Com licença, muito boa noite a todos. Muito obrigado pelas belíssimas palavras que falou acerca da maçonaria em Portugal. Eu penso que nos chamou muito aí é de assuntos extremamente importantes que passaram muito, levam aqui às pessoas. A maçonaria na igreja e a sua projeção. Falou de uma situação que era precisamente a Opus Dei, mas falou assim muito pela rama, passar o peso pela rama. Este é um ponto que é muito importante, porque a maçonaria está inserida em todo lado, pelo lado positivo e pelo lado negativo. Porque a maçonaria não é só aquilo bonito que a gente ouviu das suas palavras e outras críticas que este também as fez, muito bem direcionadas para N. Mas na igreja não ouvi o senhor dizer que a influência é extremamente negativa ao ponto de vir prejudicar a sociedade de quem está inserido nesse contexto. Parafraseando e ser mais correto, é o seguinte: a maçonaria, para si, no seu entender, segundo me apercebi, se calhar apercebi mal, espero que não, a maçonaria para a igreja não contou nada, não conta nada. Hoje a gente assiste, efetivamente, a atitudes que a igreja toma e buscar elementos da maçonaria, mas que estão bem encapuçados. Não é fácil agora também estar aqui a delinear. Outro ponto é que quando falamos em maçonaria, falamos em irmãos. Os irmãos, quando fazem o juramento de maçonaria, fazem para a proteção uns dos outros. Certo? Não estou errado, não? E então, assistimos que hoje grandes maçons que estão à frente deste país são os grandes indivíduos que têm massacrado e expoliado a nossa maneira de ser, viver e de conter a nossa personalidade. Estamos a ser devidamente enganados através de ideias maçonísticas. Será? Não será? Deixe isto à sua observação. Muito obrigado. Muito obrigado. Se calhar é melhor. Três, não é? Já a palavra, identificação. Posso apresentar? Pode. Claro. Eu direi pôr O nome. é João Jesus. Não interessa, mudou de entrar. Assim, tudo para cima, botão para cima. É tudo botão para cima. Não interessa, eu falo de maneira que não, estou gravado. Eu queria pôr aqui duas ou três questões muito concretas. Disse que não era maçom. Se não é maçom e fala de segredos, como é que teve acesso aos segredos? Se são segredos. Depois disse que tinha sido convidado para ingressar numa maçonaria. Eu percebi, mas eu, a determinada altura tinha sido convidado e tinha feito. Mas se não foi convidado, se calhar podia-se ter proposto para poder ter acesso aos segredos que, entretanto, lhes estavam metidos na cabeça, por ainda haver lá segredos para descobrir. Eu digo sinceramente que estou cheio de curiosidade para ler o conteúdo do seu livro, para ver se encontro lá segredos que há mais de 10 anos ainda não os descobri. E gostava de saber concretamente qual é o objetivo do seu livro. Porque se isso são realmente segredos reais ou se são segredos virtuais
porque parece-me que se entrasse por outra via, não vendia tanto, porque era se explicasse o verdadeiro sentido da maçonaria, o que são os princípios básicos da maçonaria e o que é que a maçonaria pretende, a maçonaria universal. Porque quem faz parte da maçonaria são homens. E os homens não são perfeitos. Agora, a intenção com que eles vão para a maçonaria pode ser discutível. Se o homem se quer aperfeiçoar, tem os princípios básicos da maçonaria para se aperfeiçoar. Se vai para lá com os outros princípios, isso aí já não é culpa da maçonaria, mas sim de quem se quis servir da maçonaria. Portanto, aliás, eu creio que tomou nota das questões e que estas questões eu gostaria mesmo de ser esclarecido. Muito obrigado. Mais uma intervenção? Boa noite, Edgar Gigantes. A questão que eu vou colocar duas questões. Mas antes de colocar, começo por dizer que estou aqui numa atitude muito próxima daquela com que António José Vilela fez o seu livro, com a diferença de que não sou jornalista. Isto é, a motivação profissional como jornalista será porventura outra, a minha é sobretudo a de curiosidade intelectual. Todos nós somos fascinados pelo secreto, todos nós gostamos de saber, todos nós gostamos de perceber como funciona o nosso mundo e podemos procurar as explicações na ciência, na política, na economia, em todas as relações, nas sociedades, nas igrejas, nos movimentos. E sempre fascinou e continua a fascinar conhecer, saber a história, os meandros de organizações, como por exemplo a da maçonaria. E foi dito, e muito bem, e não sendo maçom, daí eu identificar com a sua posição, não sendo, nunca tendo tido a ideia de o ser e presumivelmente nunca o virei a ser, não tenho absolutamente nada contra. Gosto é de saber e de conhecer. No entanto, a questão que eu vou colocar é a seguinte. A maçonaria desempenhou, como muitas outras sociedades secretas, como os partidos, nomeadamente os partidos que viveram períodos de clandestinidade, quando os regimes autoritários, totalitários, já isso exigiram, as maçonarias, por maioria de razão, nessa altura, secretas, organizadas, tiveram um papel importantíssimo e contribuíram muito para o progresso da humanidade, e já foram dados aqui exemplos. Até porque os ideais da maçonaria, em geral, são novos, como são a maior parte dos ideais dos partidos ou das religiões. E, portanto, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Agora, o que eu questiono é o seguinte. Será que as maçonarias têm o mesmo papel que já tiveram, ou devem ter o mesmo papel, e têm a mesma legitimidade de secretismo quando se tiver democracia? Isto é, uma coisa é reconhecer cidadãos que se organizem em sociedades, sejam elas quais forem, para conseguirem objetivos que a liberdade política não lhes permitiria alcançar. Outra coisa é quando se vive num regime em que nós queremos conhecer quem é eleito, quem elegemos, e depois podemos constatar que o poder efetivo é influenciado não pelo nosso voto, mas por forças ocultas. A questão é, haverá, repito, a mesma legitimidade hoje para movimentos que tiveram um papel nobre no desenvolvimento da humanidade em contexto de democracia tal como a vivemos hoje? Portanto, esta é a questão que está a dizer, qual é a sua opinião. A outra questão é de que, com o seu livro,
vamos conhecer, e eu ainda não li, acabei de adquirir, vamos conhecer pormenores, certamente, porque a partir do momento que é a publicação, em muitos deles, com certeza, já as histórias já foram contadas total ou parcialmente através de textos avulsos que foram saindo e agora estão aqui. A sua intenção é, digamos, contribuir para a clarificação, digamos, do papel da maçonaria, ou é apenas, digamos, fazer um relato jornalístico datado, sem qualquer intenção de intervenção ou nomeadamente, de intervenção cívica. Portanto, são estas as duas questões. Muito obrigado. Bom, uma questão que me colocam aqui sobre a Igreja e a maçonaria, eu normalmente só falo, ou tento falar, ou tento escrever aquilo que sei. Eu sei muito pouco sobre a maçonaria em relação com a Igreja, ou as relações que se estabelecem, ou com o óbito, ou com tudo isto. O que eu opto sempre é por escrever sobre aquilo que sei. Como não sei nada sobre isso, dificilmente poderei escrever alguma coisa. Quanto à questão da proteção, a questão da proteção tem diferentes interpretações. Tem uma interpretação para o exterior e tem uma interpretação no interior da maçonaria. Ou seja, quando se fala de proteção e de solidariedade maçónica, os maçons normalmente dizem que é uma proteção daquilo que são os bons valores, daquilo que são as grandes ideias-chave da maçonaria. Não é no sentido de proteção e de solidariedade para conseguir um tacho, para conseguir um lugar, para conseguir não sei o quê, não sei o que mais. É evidente que no meio disto tudo há descendências, não é? Descendências, inclusive, de quem procura a maçonaria pensando que este princípio da proteção e da solidariedade se aplica. É evidente que em algumas circunstâncias, a própria maçonaria não tem feito, acho eu, tudo ao seu alcance para clarificar esta situação, para clarificar o que é isto de proteção, o que é isto de solidariedade maçónica. É evidente que nós teremos todos os escritos da maçonaria publicados ao longo de todos estes anos. A NET hoje em dia como repositório de tudo isto, ou como depósito de tudo isto, em que nos diz exatamente o que é. Mas uma coisa é aquilo que dizem os grandes princípios, outra coisa é a prática dos grandes princípios. Em muitas ocasiões ela verifica-se, em algumas ocasiões ela não se verifica. Sobre a questão da Igreja, eu não consigo dizer grande coisa, aliás, a Igreja não está colocada no livro. Não está colocada no livro porque eu não tenho grande informação sobre isso. Tenho alguma informação, mas não tenho grande informação, normalmente eu escrevo sobre aquilo que realmente percebo. Bom, segunda dose de questões. Os segredos. O que são os segredos? Afinal não são segredos, porque se fossem segredos não estavam aqui e por aí fora. Os segredos são segredos. Até uma parte deles serem revelados e são segredos, na maior parte das vezes, para um conjunto de pessoas e para outras não. Quando falamos do segredo, falamos daquilo que é o sentido genérico da palavra segredo, para um grande número de pessoas. Todos os dias eu recebo e-mails, eu recebo telefonemas, eu vejo na FNAC, até miúdos com 16 anos, não é? 17 anos, a comprarem um livro e olharem para o livro e dizerem, encararem isto como segredos. A lógica da etimologia da palavra segredo, poderemos ir por aí. Se eu fiz um livro para vender, bom, nenhum dos livros que eu fiz antes foi para vender. Aliás, eu escrevo quase todos os dias coisas baseadas num público-alvo de jornais e de revistas que são para vender. Os jornais e revistas não são para educar. Não é? Quem diz o contrário está errado. Os jornais e revistas têm um interesse social e um interesse público que não são órgãos de educação social. Sério, noutros tempos, não é? Os jornais e as revistas têm de vender para serem independentes. Se não venderem, não são independentes. Esta lógica de que um órgão deve educar ou ser justiceiro, apontando os maus e os bandidos e incentivando quase a turba a dar cabo deles e por aí fora, esse não é o meu caminho como jornalista, não é? Eu tenho consciência que um órgão tem de ser interessante. Mal das causas, que aqui está.
Se não vender, morre. Porque deixa de cumprir todas as funções sociais que deve ter um jornal. Se ele não se preocupar na forma como faz a primeira página, quem mete na primeira página, na forma como faz a titulação, na apresentação gráfica que aqui está, o jornal deixa de existir. Pura e simplesmente deixa de existir. Não é? Os livros, eu não os faço para vender. Eu faço realmente os livros que quero fazer. E tenho-os feito sempre assim. Não é? E passo normalmente anos de volta deles. Não é? Sobre. Eu pedi-me um bocadinho, mas acho que a terceira questão era. Desculpe, Eu julgo que era para responder qual era o objetivo do livro. Eu estou a perceber que o objetivo do livro é para vender. Não interessa o conteúdo, interessa é que o povo. É isso? Tem sistematicamente o livro contrário daquilo que eu tenho que fazer. Vou tentar, de alguma forma, retomar o fio. Que é assim. Já agora, há uma outra questão que eu não resisto, que é, eu também nunca me propus, eu sei que há lojas maçónicas que chegaram a aceitar inscrições através da internet, não é? Eu tenho vários documentos de uma loja, não, mas isso não era um caminho legítimo. Pode sair quando quiser, podia sair quando quiser. Ninguém é obrigado a ficar lá, logo colhia tudo, os séries todos na mão, escusava de estar com esse trabalho todo. Mas e se tinha menos dinheiro, ganhava mais dinheiro para a vida. Mas se calhar, o senhor estaria aqui hoje a dizer, mas aquele sujeito que está ali sentado na mesa usou um método furtivo de se integrar numa determinada loja, não é? E depois viu que alguma coisa. Mas quem é que autorizou a publicar nomes que estão ali? Não autorizou. Estão ali publicados nomes que não foram as pessoas que o autorizou a publicá-los. Está a ganhar dinheiro com ele. Está a divulgar nomes que não foram autorizados a estar no livro. Acho, tenho certeza. Eu acho que não. Eu conheço algum. Não, eu não estou a dizer acha que esses nomes que aí estão acha que os nomes que aqui estão vendem livro? Então o que é que vende o livro? Não são as figuras importantes Eu que queria acreditar. vai criar curiosidade nas pessoas para dizer está a fazer isto e até era maçom. Deixe-me pelo menos pensar. Eu quero acreditar que é a qualidade da investigação. Ok, tudo bem. Mas já percebi qual é o objetivo do livro. E a outra questão que eu tinha posto. Era se eu tinha sido convidado ou se tinha proposto para entrar. Não sou. Nenhuma dessas questões que colocou. Não tem nada a ver com a maçonaria. Não propus sequer para entrar. Nunca ninguém me propôs também. Como é que eu tive acesso? Não digo. Não conseguir como é que chega aos segredos. Mas isso nesta maneira é aparecido. Era uma maneira de ligar o segredo como é que chega aos segredos. Eu posso, no aula sobre acesso a fontes de informação, na faculdade dos jornalistas, não é? Ensina como é que se vão aos segredos. Que é uma faculdade. Que é uma faculdade que neste momento recebeu o Pedro Passos Coelho bastante mal, há cerca de uma semana, não é? Com a administração de estudantes. As aulas nas faculdades de jornalismo têm uma questão, um dos pontos é o acesso a fontes de informação, o acesso legítimo a fontes de informação. Os obstáculos que muitas vezes são colocados nesse acesso legítimo a fontes de informação. Os obstáculos. É evidente que também está aqui para dar uma aula sobre jornalismo e acesso a fontes de informação. Mas, se quiser, terei todo o prazer em dar uma aula sobre acesso a fontes de informação, não focalizando em casos concretos. Vamos gostar da minha entender. E aí, tu é razão porque é que eu pus essa questão. Mas isso não posso fazer. Eu vou ler o seu livro, eu tenho curiosidade em ver esse questão. Estão até aqui a esgrimir com a lei. Não é? A lei que está no Estatuto do Jornalista e de proteger as fontes. na lei da imprensa. Mesmo em tribunal. No trabalho jornalístico e no código deontológico há uma regra muito clara que é inviolável, ou quase inviolável, que é a proteção das fontes.
e o jornalista se negar a difundir, a revelar qual foi a sua fonte, tem que dar o seu primeiro exemplo. Deixa-me dizer que isso é fundamental, porque isso assegura a liberdade de expressão também, que é um dos princípios da democracia. E estaria a democracia em causa se isso não fosse possível para o jornalista fazer. Uma das coisas que eu acho Deixa-me dizer isso. Uma das coisas que eu acho piada, que é apontada como segredo, é a maneira como as mações se vestem para cumprir o ritual. Ora, isso é o mesmo que espreitar uma janela, uma senhora gorda que está a fazer pago, veste um espartinho por baixo e parece uma loura toda elegante. E agora vai dizer, olha, aquela está assim porque vestiu não sei quem por baixo. É uma revelação de um segredo. Eu penso que essa não percebi, mas se realmente tiver a descrever a sessão maçónica em que o Vasconcelos recebeu o declaração venerável por parte de Jorge Silva Carvalho, o diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, do Esquadro da Landura, eu acho que tem todo o sentido, em termos daquilo que é contar uma história, não é? Descrever isso, como é óbvio. Se eu quiser descrever só o ritual e as roupas e o avental do aprendiz e o avental do companheiro e o avental do venerável, eu confesso que acho isso tremendamente chato. Não é? E já está em outros livros. Agora, se eu quiser contar uma história de uma sessão... Essas histórias todas dos aventais não aprendeu mais nada. Não é contar uma história nenhuma. É que a maçonaria tem coisas mais importantes para aprender. Em vez de aprender só os aventais e os colares, podia ter aproveitado e aprender o seu história. E o que é que não aproveitou? E até pôde fazer um livro mesmo. Mas já temos este é um livro diferente, feio, se calhar, mas é um livro sobre o tema. E como este, não há nenhum em Portugal. Há apenas um que se chama o Manual dos Ocultistas, ou qualquer coisa, que o Wagner, um sujeito traumatizado por passou na maçonaria, que escreveu um conjunto de histórias, não é? Sem nomes, sem factos, acoberto de determinados supostos, baseados em interpretações que ele teve, quando foi iniciado, o que é que lhe ocorreu e por aí fora. E esse é um livro que eu nunca escreveria. Mas é um livro legítimo da parte dele, não é? Este é diferente, não é? Uma abordagem técnica. Só queria fazer uma observação Há aqui ainda. inserir neste contexto. E é assim, permite-me, desculpe, que é o seguinte, o senhor há um bocado respondeu, e muito bem, que a maçonaria e a igreja não está dentro desse assunto. E por que não começar a expoliar esse assunto, que é extremamente importante e extremamente nefasto para a sociedade portuguesa. Quantos maçons não temos que têm prejudicado o nosso ego na sociedade portuguesa, que estão devidamente encapuçados por uma tola de padre, uma alpaca de padre e coisas do género. A gente tem conhecimento disso. Não convém falar, não é? Não convém falar porque é desagradável, é menos harmónico, é incomodativo. Se me der licença, eu vou responder também. Certo. Já agora. Muito obrigado. A questão da legitimidade da maçonaria, ou sobretudo do secreto, ou do discreto, ou do que queiram chamar, da maçonaria em democracia. É uma questão relevante, é uma questão pertinente. Eu também a considero pertinente. A maçonaria, com tudo isto que envolve a maçonaria num regime como o Estado Novo, ou noutro regime qualquer, de ditadura, e sobretudo de resistência à ditadura, não é? É uma coisa. Pode ter uma interpretação. E pode ter até uma justificação de todo esse sacrifício, não é? Em democracia, eu admito que se questione todo esse sacrifício. Mas eu volto a dizer aquilo que disse há um pouco, que é, eu também admito que os maçons queiram esse sacrifício. Eu também admito que os maçons queiram guardar essas coisas para eles. A única coisa que eu invoco aqui, e acho que é legítimo, é eu, enquanto jornalista, ou historiador, alguém que queira escrever sobre história contemporânea, é pegar nestas coisas
e também as escrever, também as divulgar, também as revelar, se assim se pode dizer. Podemos já dizer que isto é uma seleção sempre parcial e que se poderia fazer milhares de outras coisas. Não se poderia. Depende de quem as faz, se as quer fazer, se acha que elas já são suficientemente exploradas, se não acha, se acha que, conforme diz aqui assim, eu apresentei o livro sobre o Opus Dei no Estado Novo, uma pessoa perguntou-me, e agora um livro sobre o Opus em democracia? Não é? Eu disse, eu já encerrei isso por agora. Não é fácil fazer isto, não é? Ou seja, não é assim tão fácil inscrevermos, ser iniciados na maçonaria, mas traz um balde de coisas cá para fora e começa-se a escrever e começa a fazer. Não é fácil. Esta percepção do conjunto de documentos, do conjunto de coisas, não é fácil. Algumas coisas são mais fáceis, outras são mais difíceis. Depois há que separar as coisas. Investigar o Opus em democracia é extremamente difícil. Mas vão sair 2 livros sobre o Opus, a democracia. Não é? Estão para sair. Vai sair um livro, provavelmente, sobre a maçonaria durante o Estado Novo, ou seja, todas aquelas trocas de cartas com Churchill e com Roosevelt e com não sei o quê, não sei o que mais, que são abordadas ligeiramente aqui. O Ball tem isto tudo, tem esta informação toda lá dentro. E ela vai sair, publicada por um maçom, naturalmente, não é? A legitimidade e a clarificação. Se eu quis clarificar alguma coisa, eu volto a dizer, assim, não é uma questão de clarificação, é um exercício de se poder contar uma história, se calhar alternativa, se calhar diferente, se calhar com outros pormenores, se calhar incompleta, como a outra foi. O Weber-Marx não contou a história completa da maçonaria. É nada que o valha, apesar de ter um acesso privilegiado aos exponentes da maçonaria, apesar de ter uma parte do arquivo da maçonaria em casa. Não é? Não contou a história toda. Ninguém conta a história toda. Ou por omissões, ou por autocensura, ou porque naquela fase não interessava contar. E isto é a história contemporânea, mais difícil de contar. Não é? A história contemporânea sob o ponto de vista jornalístico. Se eu quis uma clarificação, eu não sei se adotaria esse qualificativo. Porque isto, pelo menos, mostrar uma outra realidade. Não é? Histórias parcialmente contadas, mas tem aqui capítulos inteiros. As histórias não foram contadas. Nunca foram contadas, não é? Estas relações, estas ligações, a orgânica, não é? E nem é preciso um jornalista para isso, ou seja, alguém descarregou, antes deste livro ser editado, quase 2.000 nomes, não é? Não sei. Descarregou. Eu vim de férias e alguém me mandou uma mensagem dizendo já viu onde é que estão os nomes todos da maçonaria e eu disse, onde é que estão? Eu lá coloquei uma notícia na sábado, 1900 e não sei quantos. E a seguir veio mais uma, não sei quantos nomes e por aí fora. Quem é que descarregou isso? Um jornalista? Alguém? Um assunto com problemas? Com alguma coisa qualquer? E o que é facto é que nenhum daqueles nomes foi desmentido. Ou seja, o Grão-Mestre disse, bom, se tem todos os nomes que aqui estão são verdadeiros. Até hoje alguém desmentiu. Até hoje alguém desmentiu para algum daqueles nomes. Mas aqueles nomes faz com que as pessoas tenham algum tipo de maleita em cima, algum problema. Estão claros. São eles. Foram da maçonaria até 2006. Ele deve estar mais ou menos datado de 2006, 2007, 2004. Tem lá maçons que já faleceram e por aí fora, não é? As pessoas dizem, isto era segredo. Outros dirão, ficou clarificado quem são as pessoas. Depois isto dá origem a coisas terríveis. Não é? Pode dar origem a coisas terríveis. Quem viu a net naqueles dias subsequentes em que se organizaram os nomes, quem são os políticos, quem são os juízes, quem são os polícias, quem são os não sei quantos, não sei o que mais, todos aqueles comentários de uma turma quase de caça às bruxas. Não é? Agora, a maçonaria tem responsabilidades nisto ou não tem? Eu acho que também é uma questão legítima de se colocar. Não é? É evidente que nós podemos dizer não temos responsabilidades na loucura dos outros. Há sempre loucos, há sempre gente que poderá matar alguém por uma coisa qualquer, não é? Há petições por causa de um cão, por causa de não sei do quê, por causa do Sócrates, para a teoria, por causa de não sei o quê, não sei o que mais. Há até petições extremíssimas na net, não é? Independentemente de como encarem os Sócrates, não é? Que
Uma coisa é permitir que ele seja entrevistado pela RTP, outra coisa é permitir que ele tenha opinião na RTP, não paga, não é? Há aqui coisas muito estranhas no meio disto tudo, não é? O que eu defendo é a possibilidade de fazer isto. E a possibilidade de fazer isto nestes tempos. É que se os maçons foram perseguidos no Estado Novo, os maçons dizem, mas nós hoje em dia ainda somos perseguidos. Ainda poderemos vir a ser perseguidos, podem ser exercidas represálias nos nossos empregos, nos nossos locais, onde estamos e por aí fora. Nós regras do jogo. Ou não são? São as regras deste jogo. Quando se entra para a maçonaria, também já se sabe isto. Ou não se sabe? Eu não sei se respondi. Não, quer dizer que o jogo esteja completo. Eu também não disse isso. Se não se importa, pergunta além do nome. Carlos Gaspar. Vem uma parte daquilo que já da universidade disse e também aqui o grupo companheiro de lado já propõe as questões que eu eventualmente teria. Portanto, eu vou agora uma coisa muito mais simples, muito mais direta, exclusivamente com coisas de história. Eu acho que, efetivamente, tudo isto que são secretos, as histórias da espionagem, tudo isto exerce uma grande atração desconhecida sobre os autores. Falamos aqui de vários hoje, por exemplo, recordar a propósito de Infley, que escreveu, como dentro do seu primeiros êxitos no cinema, que é a série mais longa de cinema de James Bond. Ian Fleming era um agente inglês que esteve em Portugal durante o tempo da guerra, conheceu um espião russo e criou sua, digamos, James Bond na imagem de semelhança dele e o espião russo estava em Portugal. E depois na Jamaica escreveu livros e os 17 livros que escreveu e contos foram feitos em 23 e cá está uma coisa muito mais recente, praticamente no final do segundo século, que exerceu uma atração a nível mundial, que é a série mais longa do cinema. Tudo que seja secreto exerce uma certa atração. E daí faço prova. A questão que vou colocar é paligada. Um dia fui a um funeral em Lisboa. Isto é muito raro. No funeral em Lisboa, encontrei uma pessoa amiga de uma amiga minha e convidou-me para ir a uma zona em Lisboa assistir a uma conferência sobre história. Era uma historiadora da Faculdade de Letras que ia falar sobre boa parte dos dados. No final, perceberam-se que eu era um estudioso do cinema clássico e convidaram-me para ir lá fazer duas sessões por vez. Isso é uma vista só uma. E tudo já para ser efetivamente preparado, publicado, e quando lá cheguei a primeira vez, era um portão fechado. Eram só senhoras e policial que dei. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu segui também naqueles dias, e fui preparado para o meu apoio digamos aqui, que eu ia falar sobre o cinema clássico. Eu sou o filme que ia apresentar. Eu fui muito bem recebido. Porque aquilo era só senhores, não estava a falar os homens, e aquilo a quarta estava sempre fechada. Depois eu percebi que, no fundo, aquilo era quase uma agência de empregos, fica com aquela ideia, porque estavam todos muito bem instalados, muito caros, muito importantes, e, efetivamente, eu comecei assim a pensar, será que também os maçons, também assim, que é uma questão que eu posso colocar, se efetivamente será também uma agência de emprego? São muito eficazes, será também uma agência de emprego? A segunda questão que colocar é o seguinte, é que ali o nosso amigo Fernando Gomes, Francisco Gomes, ou Francisco, peço desculpa, colocou ali uma questão, então se for operações, enquanto estava a elaborar, por qualquer questão assim, por enquanto vai na segunda edição, mas suponhamos que isto vai ser a terceira, está bem a terceira, daqui a uns meses ou daqui a um ano, já vai na quarta edição, ou na quinta. E a essa altura provavelmente já está muita gente a ler, já está muita gente a estudar. Isto é como na guerra do Vietnã, que eu estava na altura, que dizia alguns amigos.
o Bush vai perder e o Bush vai ganhar. E depois no final eu explico porque é que o Bush não vai ganhar. Vai ganhar. É que só tinha morrido na saída do Iraque. Quando morrerem 1000, já são 1000 falecimentos no Iraque, portanto é só que já não ganhar as eleições. Ou seja, a partir do momento em que já tem não sei quantos livros no mercado, pensa que não será um telefonema de grão-mestre a dizer afinal o que é isto? Isto afinal está a incomodar. Afinal, aparentemente, esteve ali a fazer uma investigação de sua maneira, mas quando era só uma ou sempre publicações, mas agora já vai da sexta, da sétima, já vai da décima segunda, isto se é qualquer coisa que pode ajudar. Deixe-me fazer uma comunicação ou então convidá-lo, porque ele está a prestar um grande serviço. Desculpa lá, mas era só mais estas questões que vinham em complemento daquilo que eu estou para lá comunicar. Sobre a questão das agências. Sobre a questão das agências de emprego, eu acho que com os números de emprego que temos em Portugal e continuamos a ter, acho que nem uma sonoria no chá. Se eu quisesse ligar. Mas isto foi há 3 anos, há 3 anos. Não sei, eu acho que há a percepção de algumas pessoas que vão para a maçonaria que pode funcionar como uma agência de emprego. Ou seja, pode funcionar pelo menos como uma proteção em determinados locais. Ou seja, o recrutamento, muitas vezes dentro da maçonaria, também às vezes pode induzir a isso. Eu não sei se essa é uma realidade geral, se é uma realidade que realmente acontece dentro da maçonaria. Acho que duas coisas. É uma percepção que se tem cá fora, legítima ou ilegítima. Já há gente que vai para a maçonaria por causa disto. Eu também tenho essa percepção clara, os maçons também têm essa percepção clara. Não sei se a maçonaria, tenho quase certeza que a maçonaria, na sua gênese, tenho certeza absoluta que a maçonaria, na sua gênese, não é isto. Não é? Sobre as expressões e as vendas e o grão-mestre, eu sempre fui muito bem tratado pelo grão-mestre, normalmente pelo grão-mestre do Golpe, o António Reis e o Arnaud, sempre me trataram lindamente. Confesso que com este grão-mestre do Golpe nunca falei, porque ele nunca atende o telefone. Os grão-mestres têm grande loja legal, o atual, também falo perfeitamente com ele, as questões que tenho colocado no blog. Confesso também que os anteriores é bastante mais difícil, vocês são completamente fechados, nem sequer respondem às perguntas do jornalista. Eu acho que o impacto do livro, ao contrário do que se possa pensar, não se mede pelas vendas. O livro está com 10.000 exemplares neste momento, mas isso não é importante. Ou seja, isso descansa alguém sobre os valores que os autores recebem pelos livros vendidos em Portugal. Esta é dirigida diretamente para si, se me permite. É irrisório. É realmente irrisório. Ou seja, é preciso ser uma espécie de José Rodrigues dos Santos e vender 150 mil livros, não é? Para se ter qualquer coisa. Ou seja, se fosse por aquilo que se ganha com os livros, quer vendam 10 mil ou 15 mil, não é? Ninguém escrevia livros. O livro, hoje em dia, mesmo hoje em dia em Portugal, apesar de estar desvalorizando, toda a gente escreve livro, não é? Acaba por ser também, as editoras jogam com isto como se fosse um ato de vaidade da pessoa que escreve o livro. Tem um livro, não é? Não é pelo dinheiro que se ganha. Quem ganha os livros, pela venda de livros em Portugal, é a FNAC, que tem uma grande porcentagem são os editores. Os outros não ganham nada. Literalmente nada, não é? Sobre a questão das vendas e das pressões e por aí fora, eu há cerca de 20 anos, 21 anos que sou jornalista. Vai fazer 21 anos este ano. E é evidente que todos os jornalistas têm pressões, sobretudo se lidam com temas sensíveis. Eu numa maçonaria nunca tive nenhuma pressão. Mas digo isto com sinceridade. Nenhuma pressão, não é? Publiquei sempre as histórias que achei que deveria publicar. Falei sempre ao nível da estrutura da maçonaria, colocando todas as questões. E escrevo há bastante tempo sobre maçonaria. Também confesso que estou a ficar um bocadinho farto. Porque quando se escreve sobre estes temas, muitas vezes pretende-se passar para um outro tema. Ou seja, eu estive a escrever sobre os mais chatos que vêm depois para criar realmente situações, não é muito mais. Não, mas criar temas mais chatos
começa a ser perseguido, começa a criar banda, vem muito bem. Não é verdade. Ou seja, eu não sou a Felícia Cabrita. Felícia Cabrita é justiceira, não é? Eu limito-me a publicar factos, não é? Felícia Cabrita produz determinadas prosas e depois vai para a televisão dizer que tem que se matar aquelas pessoas. Diferente, não é? Ou seja, quando nós investigamos uma determinada história, quando estamos a investigar uma determinada história, não é? Nós investigamos-la e deixamos os factos correr por si. Eu estive durante anos a escrever sobre corrupção da aquisição de armas em Portugal. Fiquei farto, não é? Fiquei farto. E encerrei isso, não é? E encerrei, não vou encerrar a maçonaria, estaria a mentir se dissesse que ia encerrar a maçonaria em termos de escrita. Não vou, porque acho que ainda há histórias interessantes para contar. Mas também confesso que já estou noutra, não é? Já estou a ir para o outro lado, não é? Eu acho que isso também é um desafio para o jornalista, mas as pessoas que aqui estão e que ainda restam aqui, não é? Não estão aqui para ouvir falar sobre os desafios do que é o exercício da profissão. Expressões de maçons eu nunca tive. Posso fazer aqui uma defesa desse caso? Amanhã temos cá uma homenagem a uma editora, sim, editora portuguesa, que tem uma aqui na Biblioteca Municipal, por causa da Fundação Mundial da Poesia, toda pequena, mas que tem uma política de venda de livros a baixo custo. Evidentemente que ela vai sobreviver, já publicou 500 livros, tem 400 nos estrangeiros e portugueses. O que ela edita em Portugal é um número muito pequeno. Isto é que eu posso entender que de facto em Portugal é. No entanto, o método de venda e de gestão dela já foi a essa editora, que já esteve cá, foi para o Rio de Janeiro. O mesmo livro que ela publicou cá, de uma professora universitária de São Paulo, foi vendido no Brasil, no Rio de Janeiro, e foi lançado, não para as pessoas que estão aqui, mas foi lançado para 5 mil pessoas em São Paulo. E é uma edição em São Paulo, sai para 1 milhão de pessoas. São vendidos 1 milhão de pessoas. Eu vou ter de o contratar. Portanto, está a ver, a questão é esta. Portanto, mesmo que tens, como se dizia o meu avô, e onde? Ou seja, se está em São Paulo, tem 5 mil pessoas a assistir uma ação deste tipo. E pode vender, aquela edição pode vender 1 milhão. Aqui em Portugal, se vender 10 mil, ao final do tempo não é grande negócio para. Não faz isso relativamente àquilo que Mas ele não retificou o acordo ortográfico. Só queria dizer mais uma coisa, eu para mim não me interessa pessoalmente pelas essas ligações. O que nos interessa em termos de governação é que eles governem bem. Não é isso que tento dizer. É um bom princípio. É um bom princípio. Não me interessa, tenho curiosidade de ler, mas não é isso que pretendo falar. Temos que estudar. Eu peço desculpa. Muito obrigado. Vamos levantar o nosso convidado. Eu gostaria apenas de agradecer a todos os assistentes que aqui estão, também ao orador o facto de ter dado o trabalho e à despesa, de ter vindo cá às Caldas para nos elucidar sobre este tema. Se alguns de vós quiserem um livro autografado, eu estou certo que o autor certamente o fará. Eu vou ser o primeiro para pedir um autógrafo. E naturalmente espero que tenham saído daqui mais clarificados, mais esclarecidos do que entraram. E tenham, sobretudo, aguçado o vosso apetite para ler o livro que é de investigação, que é dito no início que é de investigação, e é uma investigação legítima, técnica, e, portanto, que não entra em especulações, diria eu, em jeito de remates, aqui relativamente à atitude, porque é disso que estamos a falar, deste autor. Em nome do Jornal das Caldas, gostaria de agradecer a todos a vossa presença, de agradecer também a representação da Câmara Municipal ao vereador Nuno Oliveira, ao Francisco Gomes também pelo trabalho que já tinha feito sobre a maçonaria e hoje veio aqui hoje dar um bocadinho, e agradecer a todos vós, sobretudo, porque é para vós que o Jornal das Caldas também existe e é para vós que o livro existe.
Muito obrigado pela atenção. E agora, se alguém quiser o autógrafo. Também não esquecer. E agradecer sobretudo aqui à Escola de Hotelaria Turismo do Oeste, que recebe magnificamente. Tenho que elogiar de facto. Fica contratado um espaço para mais vezes. Estamos a vir aqui, portanto, está agradecido. Muito obrigado. Já agora agradecer à Makewise também por ter gravado um vídeo que está a ser passado na internet nos 5 sites do Jornal das Caldas e do Caldas e do Verão. Muito obrigado. Thank you.